Sempre que estudarmos um livro da Bíblia, seja um livro profético, um evangelho ou uma carta, é muito importante saber quem foi o autor. A primeira carta de Pedro teve como autor o próprio apóstolo Pedro. A primeira palavra que nós encontramos no capítulo 1, verso 1, desta relevante e preciosa carta é Pedro. Portanto, ele é o autor desta carta extraordinária. Vamos relembrar quem foi Pedro? Em primeiro lugar, a pergunta fundamental: como foi que Pedro conheceu Jesus? De acordo com os evangelhos, principalmente o evangelho de João, Pedro foi levado a Jesus por André. André, irmão de Pedro, foi levado a Jesus por João Batista. João Batista, por sua vez, foi levado a Jesus por uma revelação de Deus. O Senhor lhe disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o Salvador, esse é o Messias. E João Batista conheceu e identificou Jesus através de uma revelação. João Batista apontou para Jesus e disse para André e um outro discípulo: este é o Cordeiro de Deus. E André, após estar com Jesus, diz a Bíblia que não incidentalmente, mas intencionalmente, o primeiro que ele encontrou foi seu irmão Pedro. E ele o levou a Jesus. E quando Jesus o viu, imediatamente trocou o seu nome. Ele, doravante, não seria mais Simão. A partir dali, ele seria Pedro, que se tornaria um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo, um dos grandes apóstolos da Igreja. Um segundo ponto importante a destacar é que Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. É muito interessante porque o apóstolo Pedro, por profissão, ele era pescador. E ele estava com o seu irmão lançando as redes, trabalhando. E Jesus o viu. E Jesus o chamou: vinde a mim. E ele fez uma promessa: e eu vos tornarei pescadores de homens. Vocês sabem, são profissionais, aprenderam a pescar peixes em grande quantidade. Mas de agora em diante eu vou transformá-los em hábeis e competentes pescadores de homens, ganhadores de almas. Portanto, Pedro foi chamado. Em terceiro lugar, Pedro foi chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. A leitura dos evangelhos revela que Jesus enviou 70 discípulos para pregar. Jesus enviou 120 discípulos para pregar. Portanto, Jesus tinha dezenas e dezenas de discípulos. Mas após uma noite inteira de oração, de manhã, Jesus, ele escolheu intencionalmente, propositalmente, 12. E esses 12 que ele separou, escolheu para estarem intimamente com ele e para pregarem, ele os designou, ele os chamou de apóstolos. Portanto, Pedro foi chamado pessoal e diretamente para ser apóstolo de Jesus Cristo. Sabemos também que Pedro, ele foi chamado por Jesus para pertencer ao grupo dos 3 apóstolos mais íntimos do Senhor. É tão interessante porque, ao ler os evangelhos, nós veremos um episódio dramático. Um homem chamado Jairo estava com sua filha moribunda, a sua filha estava realmente em estado terminal, prestes a morrer,
Ele corre, ele vai ao encontro de Jesus, ele apela, ele suplica para que Jesus pudesse, com ele, ir à sua casa, curar a sua filha, enquanto havia esperança. Jesus vai com ele, mas ele se demora para atender uma mulher doente que ficara sarada ao tocar em seu corpo e em suas vestimentas. Então, alguém chega com a triste notícia: não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Se ela estivesse gravemente enferma, ainda havia esperança, mas não há mais esperança. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E segundo o texto bíblico, quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não permitiu que ninguém mais entrasse com ele na casa, com exceção de Pedro, Tiago e João. E naquele momento, Pedro ressuscitou. E naquele momento, Jesus ressuscitou aquela menina. E Pedro estava lá. Um segundo episódio muito interessante, em que só os 3 mais íntimos apóstolos testemunharam. Jesus subiu ao monte para orar, o Monte Santo, o Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, ele foi transfigurado, seu rosto brilhava como o sol, suas vestes resplandeciam. Naquele momento, a glória de Jesus, ela foi revelada. Aqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, tiveram um vislumbre da glória, da divindade de Jesus Cristo e testemunharam a sua transfiguração. Pedro, em sua segunda carta, ele diz que eles foram testemunhas oculares da majestade do Senhor. Quando no Monte Santo, diz Pedro, o Senhor Jesus foi honrado e glorificado por Deus Pai, quando o Pai disse a respeito dele: este é o meu Filho amado, aquele que me dá prazer. O terceiro episódio dos 3 mais íntimos discípulos, dos quais Pedro era um, foi no jardim do Getsêmani. Antes de ser entregue e traído, e entregue e preso, Jesus, ele foi àquele jardim para orar. E ele, então, separou esses 3 que andaram um pouco mais com ele. E ele compartilhou, ele abriu seu coração dizendo que ele estava profundamente triste a ponto de morrer. Tal foi a angústia daquele momento. E Pedro, João e Tiago testemunharam a aflição, o transpirar sangue, toda a agonia do Senhor no jardim do Getsêmani. Pedro também, segundo as Escrituras, ele confessou Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Sabemos que Jesus, mais ou menos no meio do seu ministério, ele perguntou aos apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual é a opinião pública a meu respeito? E Jesus ouviu a resposta. Então ele perguntou: e vós? Para vós, meus apóstolos, meus discípulos, quem sou eu? E Pedro então tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Tu és o Filho do Deus vivo. E segundo o texto bíblico, Jesus disse: Pedro, você é bem-aventurado, porque saber que eu sou o Salvador do mundo não foi uma pesquisa, não foi uma conclusão a qual você chegou. Não, foi meu Pai quem revelou a você pessoalmente a minha identidade, que eu sou o Salvador do mundo. Portanto, o apóstolo Pedro cumpriu um papel importantíssimo no ministério e na vida do Senhor Jesus. Pedro também, segundo as Escrituras, nesse mesmo episódio, quando ele confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro recebeu de Jesus as chaves do reino do céu. Isso significa que
ele iria abrir a porta do céu, do reino do céu, para os homens. Como? Com essa confissão, todos os que confessassem Jesus como Cristo, Salvador do mundo, o Filho de Deus, entrarão no reino dos céus. E como se abre a porta? Pregando Cristo, pregando o Evangelho. E de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, Pedro abriu a porta do reino dos céus, do reino de Deus, para os judeus, quando em Atos 2, no dia de Pentecostes, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a morte e a ressurreição de Cristo. Pedro também abriu com essas chaves o Evangelho, a pregação da palavra, a porta do reino de Deus para os samaritanos. Por causa da perseguição, muitos, com exceção dos apóstolos, foram pela Judéia e por Samaria, e Filipe evangelizou os samaritanos. E a Bíblia diz que eles se converteram e eles creram. Mas, quando essa notícia chegou em Jerusalém, enviaram Pedro e João para verificar presencialmente aquele acontecimento, os samaritanos recebendo o Evangelho. E Pedro orou, impondo-lhes as mãos, e o Espírito de Deus veio sobre eles, confirmando, endossando que eles haviam de fato e verdadeiramente se convertido. O terceiro episódio é quando Pedro, segundo Atos 10, ele pega as chaves do reino do céu, do reino de Deus, e abre a porta para os gentios, quando ele recebe uma revelação para que ele pudesse, quando convidado pelos emissários de Cornélio, que era um oficial romano, ir à casa de Cornélio, um gentio, porque um judeu não entraria na casa de um gentio, e mediante revelação, Pedro compreendeu que deveria entrar, e ele vai, ele prega, e muitos gentios se convertem. Deus usou Pedro para abrir a porta do reino do céu para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. E nós somos gentios, portanto, também para nós. Pedro, segundo a palavra de Deus, ele negou Jesus por 3 vezes. Lamentavelmente, em sua autossuficiência, Pedro julgara-se pronto para ser preso com Jesus e até morrer com Jesus e por Jesus. No entanto, e apesar da sua autoconfiança, Pedro não deu ouvidos às advertências do Senhor e ele negou vergonhosamente por 3 vezes o Senhor. E isso marcou a vida e o coração do apóstolo Pedro. E quando nós estudarmos verso por verso desta primeira carta, nós perceberemos esse coração do apóstolo Pedro, deste homem que, como estamos vendo, conheceu Jesus, o acompanhou nos momentos mais íntimos e mais dramáticos da sua vida, que o confessou de maneira extraordinária, mas que, como pecador que era, como nós, ele também falhou e ele pecou. E isso fez com que ele tivesse um coração compassivo e misericordioso para com as suas ovelhas. Pedro, diz a palavra de Deus, ele recebeu a tarefa de fortalecer seus irmãos. Pelo fato de ter negado Jesus 3 vezes, quem sabe Pedro poderia, se não tivesse ocorrido esta negação vergonhosa, ele poderia ter se tornado um pastor muito incisivo e sem misericórdia. Mas o Senhor o advertiu: Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro conheceu Jesus, ele foi levado por André a Jesus. Pedro era discípulo de Jesus, conviveu, andou com Jesus e aprendeu
diretamente com o Filho de Deus, mas a sua conversão foi um processo. E Jesus disse: Pedro, quando te converteres, cumpre esse papel, fortalece teus irmãos. Você vai me negar, você vai cair, mas eu vou te usar para ser um fortalecedor da igreja. E a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, revelarão que este apóstolo cumpriu, e como cumpriu muito bem essa missão, essa tarefa que o Senhor lhe deu de fortalecer seus irmãos, fortalecer o rebanho, a igreja de Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, Pedro, ele foi reconduzido à liderança apostólica por Jesus. Ora, Pedro havia negado vergonhosamente por 3 vezes que conhecia o Senhor. Como ele poderia liderar se ele havia falhado? Então o Senhor ressurreto pergunta a Pedro na frente dos demais: Simão, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: pastoreia o meu rebanho. E pela terceira vez, entristecendo o coração de Pedro, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro reafirma o seu amor. Tu sabes de todas as coisas, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. O Senhor Jesus, graciosamente, ele reconduziu Pedro à liderança perante os demais após sua queda e negação vergonhosa, uma tríplice negação. Agora, uma tríplice reafirmação de amor, e assim Jesus reconduziu Pedro à liderança. Ele foi o líder natural dos 12 apóstolos. O Senhor, que já havia lhe dado a rede para pescar homens, quando lhe disse: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens, agora o Senhor lhe dá o cajado para cuidar do rebanho, para pastorear os cordeirinhos, as ovelhas, os filhos do Senhor Jesus Cristo, os discípulos de Cristo, a igreja de Cristo. E ao ler estas cartas, a primeira e a segunda, ficará claro para nós como, de maneira extraordinária, humilde e competente, este apóstolo, ele pastoreou, ele cuidou do rebanho do Senhor. Pedro, ele também, segundo as Escrituras, foi considerado coluna da igreja. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, o próprio apóstolo Paulo diz que Pedro, João e Tiago, eles foram considerados colunas da igreja, colunas do Evangelho. E assim nós estamos aprendendo que o autor da primeira carta, Pedro, foi esse homem levado a Jesus por seu irmão André. Ele teve uma trajetória com Jesus durante um curto ministério de 3 anos do Senhor Jesus, reconduzido ao ministério com a rede em uma das mãos para pescar homens, na obra da evangelização, com a chave do reino de Deus nas mãos, e a rede, ele vai pescar homens, ele vai ser um ganhador de almas, um evangelista, mas com o cajado, ele também será pastor da igreja, pastor do rebanho do Senhor Jesus. Por isso, nós aprenderemos muito e cresceremos na graça e no conhecimento do nosso amado Redentor, estudando esta primeira carta, a carta de Pedro, aqui na Constante TV, no programa Aroma de Vida. Acompanha e assista cada uma das exposições, verso por verso,
das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.